do segundo ano, estamos chegando à reta final, né, nossas avaliações. Um ano difícil, né, de superação. E vamos para mais uma videoaula, não é? Para a nossa quarta unidade, certo? Vamos para o assunto. Nós começamos a estudar as tipologias, não foi? Então, dessas tipologias, eu dividi a tipologia juntamente com o gênero que podemos atribuir a cada tipologia, né? Nessa tipologia nós vimos a descritiva, a narrativa, agora nós vamos ver a dissertativa e depois a injuntiva, que é bem fácil, né? Só lembrando, aqui também trabalha os conceitos, né, da nossa produção textual, da nossa redação, né? A estrutura básica da redação é óbvio, né? Se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? O texto dissertativo, assim como narrativo e descritivo, deve apresentar-se, né, organizado e obedecendo a seguinte divisão. Né? Então, você perde ponto, por exemplo, começando pela conclusão na redação, né? Veja que seu texto já está desorganizado, porque o correto é trabalhar a introdução, trabalhar o desenvolvimento e depois concluir, né? Temos que ter essas divisões no nosso texto, certo? Vamos aqui, continuando. Olha, a introdução serve para preparar o leitor, não é? Deve estar relacionada com o que se vai discutir ou expor no desenvolvimento. Deve ser breve, apenas um parágrafo. Não deve desviar-se do que está contido no desenvolvimento e deve ser objetiva, portanto, sem rodeios. Ou seja, eu tenho que apresentar o tema, não tenho por onde fugir, não é? Separa lá as informações importantes do tema, apresenta, diz os pontos e trabalha na discussão, né? Para defendê-los, né? Em base de dados, fatos, informações, né? Com exemplificação, né? Para poder defender seu ponto de vista. O desenvolvimento é a parte mais significativa da redação, né? São apresentadas os raciocínios lógicos, a argumentação, as controvérsias, deduções, né? É a substância do seu trabalho, né? Da sua defesa. Não pode ser menor que a introdução, sabe por quê? Porque o desenvolvimento são 2 parágrafos, né? Em média. Na organização das suas informações. Para poder abordar o texto, né? O tema todo, né? Desenvolvê-lo bem. E a conclusão é essa parte de fechar, concluir, né? Chegar a um veredito, né? do seu tema. Né? Nela, o redator pode resumir o ponto de vista, ele pode apresentar a síntese das ideias contidas no seu desenvolvimento, não pode ser dispensada, deve ser breve e ter caráter geral, apenas um parágrafo. Tema e título. Olha, o tema é a ideia sobre o qual você vai desenvolver e discutir, não é? O título é uma expressão geralmente curta, não é, que tem relação com o seu tema e tem relação com o que você vai discutir, não é? É colocada antes do início da sua redação. É uma referência do assunto que se trata, né, do texto. Exemplo, olha. O tema é esse. As grandes capitais dos estados brasileiros são depositárias de graves problemas sociais. Eu posso utilizar o título, né? As capitais e seus problemas, né? É um título do seu tema. A estruturação, né? Uma dissertação argumentativa. Estruturando uma dissertação argumentativa. Veja. Imagine que você queira dissertar sobre o tema: o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Né? Aí você tem que ver as palavras-chave, tem que
apresentar esse tema e discutir os pontos. Então, sua primeira providência deve ser copiar este tema em uma folha de rascunho e fazer a pergunta, por quê? E aí pesquisar, procurar, né? Identificar os pontos importantes desse tema. Então, ao iniciar sua reflexão sobre o tema proposto e sobre uma possível resposta para a questão, procure recordar-se do que já leu ou ouviu a respeito dele. Olha, o ideal para que sua dissertação explore suficientemente o assunto é que você obtenha suas 2 ou 3 respostas para a questão, né? E assim poder desenvolver, argumentar, defender, não é? Então, estas respostas denominam-se os seus argumentos. Observe agora que argumentos podemos encontrar para este tema. Uma possibilidade é pensar que o mundo pode vir a destruir-se por causa dos inúmeros conflitos internacionais que têm ocorrido nestes últimos tempos. Assim, já teríamos o primeiro argumento. Tem havido inúmeros conflitos internacionais. E aí você vai ter que trabalhar para defender, né? Explicar por quê. Olha, pensando um pouco mais sobre o porquê de estarmos à beira da destruição, podemos ocorrer mais 2 argumentos. O meio ambiente encontra-se ameaçado por risco de desequilíbrio ecológico e permanece o perigo de uma catástrofe nuclear, né? Devido às constantes indagações, né, de pessoas que estão no comando. Desta maneira, obtermos o seguinte quadro. Tema: o mundo moderno caminha atualmente para a própria destruição e por quê? Tem havido inúmeros conflitos, o meio ambiente encontra-se ameaçado e permanece em perigo de catástrofe. Então, você vai ter que defender cada um desses pontos. Vamos lá. Para elaborar a introdução, basta copiar o tema e apresentar a ele os argumentos. Na introdução, os argumentos são apenas mencionados. Neste primeiro parágrafo, informamos apenas o assunto de que a dissertação vai tratar. Observe o tema, né? O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição, pois tem havido inúmeros conflitos. E 2, o meio ambiente encontra-se. 3. Então, você tem 3 argumentos. Se você conseguir, não é, trabalhar 2 desses argumentos no segundo parágrafo e o último no terceiro parágrafo, não é? Então, você vai ter que apresentar dados, fatos concretos que consigam explicar e esclarecer cada um desses argumentos, certo? Então, nessa situação, você pode trabalhar com 3 parágrafos de desenvolvimento. Vamos lá. Olha, no desenvolvimento, cada argumento deverá ser convenientemente desenvolvido em parágrafos, certo? E aí, na conclusão, basta só um parágrafo, né? Nele deve estar presente novamente o propósito do início. Ou seja, há bancas que pedem que você elabore um resumo do que você abordou, os principais pontos, né? E reafirmar sua tese. Ou como, por exemplo, o Enem, né? Que pede que você elabore uma proposta de intervenção. Nisso, segundo a cartilha, seguindo agente, ação, modo meio, detalhamento e efeito, né? Para que feche ali uma intervenção, uma conclusão, né? Com a sugestão de como resolver o tema, né? O problema citado, certo? No caso da sua redação, resolver os pontos que você abordou na sua redação. Então, vamos lá. Olha, resumindo todos os procedimentos que utilizamos para construir uma dissertação, chegamos no esquema assim, olha. Nós temos o parágrafo, o primeiro parágrafo que é tema, e aí você vai ter que ter um argumento 1, um argumento 2 e um argumento 3. Pode ser 2, viu? 2 argumentos. Argumento 1 e argumento 2, tá? Não é propriamente uma regra ela trabalhar com 3 argumentos. Mas aí você pode muito bem trabalhar com 2. Porque aí dá para você elaborar só 2 parágrafos de desenvolvimento, certo?
Olhem, segundo parágrafo, você vai trabalhar o argumento 1, terceiro argumento 2 e terceiro e quarto argumento 3, não é? E aí, no caso, essa relação está sendo trabalhada com 5 parágrafos, certo? Desde que você não ultrapasse essa quantidade de parágrafos. No máximo, é uma boa redação, ela fica aí em 5 parágrafos ou e mesmo na padronizada em 4 mesmo, tá? Aí vocês têm a expressão inicial, mais reafirmação do tema, mais a observação final e a proposta da intervenção. Aí eu separei para vocês, dentro da tipologia dissertativa, nós vamos trabalhar algumas tipologias, alguns gêneros dentro dela, certo? Então eu separei o artigo de opinião. Vamos ver o artigo de opinião. Certo? Vamos lá? Ó. O texto dissertativo argumentativo é uma tipologia textual que visa intervir diretamente nas opiniões, atitudes ou comportamentos das pessoas, né? Ou seja, são textos que têm a intenção de persuadir, né? De argumentar, de convencer o leitor daquele ponto de vista. E para convencê-lo, você tem que ter um embasamento de conhecimento sobre o tema, não é? É por isso que é tão importante você estar produzindo textos, né? Porque ali você vai treinar. Não é só dizer assim, chegar na hora eu escrevo. Só que chegar na hora, você esquece, né? Porque o nosso processo de escrita é algo que tem que ser trabalhado todos os dias, né? Ou pelo menos uma vez na semana, né? Trabalhar, né? Pensar sobre cada tema, refletir, não é? Porque em uma produção de texto que pede essa produção de vocês vão estar mais aptos, né, a conseguir produzir um texto bom. Olha, característica do texto dissertativo argumentativo. Então, defende-se um ponto de vista sobre determinado assunto. O ponto de vista é fundamentado com argumentos. Estrutura básica, né? Introdução, ideia principal, desenvolvimento, argumentos, conclusão, confirmação da ideia. A linguagem é de acordo com a variedade padrão, né? Ou seja, modalidade formal, né? Não posso utilizar expressões informais no texto, eu posso perder ponto por isso. O autor pode colocar-se no modo de primeira pessoa ou terceira. Aí depende também, né? Da situação exigida no tema. Presença de palavras e expressões que introduzam opiniões, né, pessoais. Veja que nós estamos já trabalhando o artigo de opinião, não é? No texto dissertativo argumentativo, o efeito buscado é a persuasão, ou seja, o convencimento, né, do leitor. Olha, os textos dissertativos argumentativos estão presentes em vários gêneros, como artigo de opinião, debate, editorial, carta argumentativa, resenha, né? Não vou dizer que eu vou trabalhar todos eles com vocês, mas eu separei para nossa prova, né? Trabalhar mais o artigo de opinião e resenha. Mas na próxima aula eu vou trabalhar um quadro geral sobre esses gêneros, tá? Percebo que dentre os gêneros que possibilitam a argumentação, estudaremos um deles, que é o artigo de opinião. A seguir são descritas as características do artigo de opinião. Iremos lê-las e comentá-las para melhor compreender esse gênero. Olha, é um gênero jornalístico e como tal é escrito como uma linguagem pautada na variante padrão. Além disso, é assinado e traz a interpretação, a análise e a opinião da pessoa que articulou o texto, né? Sobre um fato, assunto ou tema relevante. Veja, os jornais, revistas e blogs funcionam como suporte para suas publicações, né? Hoje nós temos muito o blog, né? Então você pode ir lá, né? Produzindo seus textos, né? No blog, não é?
tratando também sobre defender algo, persuadir, não é? Então, o gênero artigo de opinião, o autor se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público, apresenta uma polêmica, assunto que gera discussões, opiniões distintas. Essas opiniões afetam a vida de todos, interesse público, relevância social, há um debate, forma de participar da vida pública de uma comunidade, exercer o papel de cidadão. Ou seja, vou escrever um artigo de opinião sobre a ausência do poder público no bairro X, não é? O que foi prometido não foi cumprido para o bairro, né? Então você vai ter a possibilidade de escrever um artigo de opinião e conseguir expor esse artigo na mídia que você quiser, né? Hoje você não está preso, né, como antigamente, a escrever um artigo de opinião em defesa do meio ambiente para tal revista. E você não tinha, a chance. O seu artigo foi ótimo, excelente, mas não chegava nem à redação, entendeu? Então, hoje nós temos a liberdade, né, de produzir nossos textos e expressar esses textos em Facebook, em Instagram, no blog, em sites, não é? E por que não se conseguir chegar a mídias mais longe, não é? Mas hoje o poder que o povo tem, né, que nós temos de expor nossas opiniões é bem maior, certo? Tem mais meios, né? Com a tecnologia ganhamos mais chances, né, de poder passar nossas opiniões. Olha, esse gênero nasceu e subsiste na imprensa escrita, tem como funções informar os leitores de notícia, analisar e discutir a realidade. Para escrever o artigo de opinião, o articulista deve, quanto ao conteúdo, posicionar-se explicitamente em relação à questão polêmica, formular claramente a questão problema, tomar conhecimento do que foi dito sobre o assunto e porquê, e inserir a questão no contexto do debate. Olhem, incorporar a posição de outras pessoas, seja para concordar, seja para discordar, e fundamentalmente argumentar, ou seja, justificar a própria opinião com fatos, dados, exemplos, evidências, princípios, comparações, citação da opinião do especialista. Então, tudo isso faz com que eu consiga tornar esse meu argumento válido, sustentá-lo, né? Olha, não é só uma opinião expressa do leitor, não. Ele se baseou em dados, ele se baseou em citações, né, em exemplos, em evidências. Então, tudo isso faz com que comprove e você consiga persuadir o leitor de que seu argumento está certo, é válido. Né? Não basta dizer assim, 50% da população não lê. Mas por que não lê? Não é? Quais são as causas? Quais são os motivos? Então, eu vou pesquisar, eu vou buscar, não é? Não tiveram incentivo à leitura, ao estudo, quando crianças, né, adolescentes, segundo dados aqui do BGE, eu coloco, aí eu posso acrescentar uma citação, posso trazer fatos históricos, né? E assim sustentar meu argumento. Argumentar significa convencer ou persuadir. E é isso que precisa ser feito durante toda a produção com relação ao conteúdo do artigo. Para tanto, é preciso ter o cuidado de não entrar em contradição, né, com aquilo que se defende. Ou seja, às vezes o leitor, o escritor, não é, pode ficar em contradição. Escreve uma coisa, no outro nega. Então temos que ter esse cuidado, né? Dar um título adequado ao conteúdo articulado, também pode utilizar um título. Olha, os artigos de opinião solicitados nas escolas e vestibulares geralmente giram em torno de questões polêmicas, né? Assuntos cujas soluções apresentadas
não são consensuais, certo? Essas questões são formuladas de maneira a ser possível respondê-la com um sim ou com um não, né? Para isso é preciso que se assuma uma posição contra ou a favor. O autor deve localizar o leitor inserindo no contexto da discussão. Além disso, é interessante fornecer dados que façam diferença para se entender a questão. Então vamos lá. Nós temos o desenvolvimento, né? O autor assume uma posição em relação à polêmica, mas não basta dar opinião, né? É preciso também sustentá-la com argumentos, como eu disse a vocês. Dar opinião sem argumentar, né? Jogar os dados sem argumentar, introduzir uma citação sem argumentar, torna-se seu texto fraco e pouco convincente, né? Você tem que trabalhar, tem que explorar essas informações. Então, o núcleo da argumentação, fatos ou dados, que funcionam como ponto de partida para conduzir a uma conclusão, né? A tese. Usando justificativa, argumentos que sustentem a tese. Aí nós temos elementos implícitos. Mobilizar informações pertinentes e diversificadas, né? Eleger e variar dentre 6 possíveis tipos de argumentos de autoridade, por princípio, por causa, consequência, por evidência, por exemplificação e por comparação. Então, olha quantas coisas eu posso, né, trabalhar na minha produção de texto. No artigo de opinião, né? Eu posso trazer argumento de autoridade, por princípio, eu posso trazer causa e consequência, eu posso trazer uma evidência do fato, eu posso trazer uma exemplificação, né, um fato concreto, ou trazer a comparação, né, entre uma coisa e outra, né. Aconteceu isso no Brasil, nos Estados Unidos é assim, né, as leis, né, as regras, né, os exemplos. Então, eu posso sim trazer isso e assim conseguir convencer o leitor de que meu artigo de opinião é importante, é social, ele defende uma causa, né, polêmica ou não, mas é de interesse da coletividade, né? São temas que trabalham e giram em torno de interesses da coletividade, certo? Para refletir, né, algo. Então, segue a definição dos tipos de argumentos, certo? Para que vocês conheçam e possam usá-los assim, que acharem convincentes nas produções. Então, vejam. Nós temos o segundo argumento, por comparação, né? O articulista leva em conta fatores de semelhança ou analogia, né, evidenciados pelos dados. 3. O argumento por exemplificação utiliza-se exemplos representativos, os quais por si sós já são suficientes para justificar a tese defendida. Então nós temos a comparação, nós temos o de exemplificação, né? Essa exemplificação, você pode trazer um exemplo geral que foi divulgado na mídia, né? Então você pode exemplificar. Comparar, você tem que pesquisar, né? Comparar regiões do Brasil, comparar o Brasil com outro país, né? Questões de leis, né? E assim fica fácil. Então, temas como o racismo, né? A questão dos seguranças do supermercado, né? Que agrediram uma pessoa. Então tem que ver, aprofundar, né? Verificar os fatos, ver o que é verdade, o que não é, né? Então tem que pesquisar. Antes de escrever qualquer coisa, qualquer gênero, tem que pesquisar. Né? Tem que ter um bom embasamento, né? Em
em fatos, né, em informações, para poder convencer o outro de que você está certo. Argumento por evidência, como o próprio nome indica, pretende-se convencer o interlocutor, o leitor, por meio de evidência, através de dados, né, apresentados. Vocês podem utilizar o IBGE, que é bem utilizado, né? Tem o IPEA, né? Sites, né, revistas, né, que trazem dados. Então vocês podem trazer as evidências, desde que não jogue lá as evidências. Tem que trabalhar, né, tem que produzir, tem que explicar, esclarecer, né, argumentar para convencer o outro de que aquela evidência, né, aqueles dados estão realmente ali para reforçar o seu ponto de vista e não para só cumprir número de linhas, certo, no seu texto. Nós temos o quinto argumento, né? Argumento por causa e consequência. A tese é aceita por ser uma causa ou consequência dos dados, né? Se indica a causa, indica a consequência. O outro é argumento de autoridade, ajuda a sustentar a posição, pois lança mão da voz de um especialista, uma pessoa respeitável, né? Uma instituição de pesquisa considerada autoridade no assunto. E temos argumento de princípio. A justificativa é um princípio, uma crença pessoal baseada numa constatação, certo? Bem, o que durante a escrita é preciso, não é? Olha, não ignorar posições contrárias, pois se ignorar mostrará que não está a par do debate, né? Do artigo de opinião, perdendo a oportunidade de refutar, negar, né, posições contrárias e provar que são inadequadas. Então, é necessário também saber a posição negativa daquele tema para poder refutá-las, negá-las, né, com meus argumentos. Trazer a voz de diferentes pessoas ou instituições e dialogar com elas, né, para refutar ou reforçar a própria posição. Levar em consideração o tom do texto, que não deve ser muito impositivo, né? A estratégia-chave é a negociação, por ser a estratégia mais viável para convencer o interlocutor leitor, né, da situação. Bem, e na conclusão, deverá haver articulação, né, lógica entre o que você já apresentou no desenvolvimento, né? Não adianta nada você escrever lá um monte de coisa, articular, né, persuadir, e chegar na conclusão, não ter, ou trazer uma conclusão que não fecha o que você informou no desenvolvimento. Então, a articulação lógica entre as ideias apresentadas antes, desse modo o articulista deverá completar o caminho lógico que veio sendo preparado desde a introdução. Quanto aos elementos linguísticos, é importante utilizar os conectivos, né? Bem importante, viu? A utilização dos conectivos, porque eles que trazem a articulação, eles ligam as informações, né? Os períodos, os parágrafos, não é? São necessários, são imprescindíveis para uma compreensão lógica, né, do seu texto. Então, temos conectivos, o pois, o porquê, uma vez, né? Conclusão, portanto, logo. Então, assim, que são importantes utilizá-los. Bem, ao final, se não foi feito antes, articular o local ao geral, né? Mostrar o porquê do tema, ser tão interessante para o leitor, certo? É nessas condições que o artigo de opinião pode ser eficaz em convencer o leitor, influenciá-lo ou conclamá-lo à ação. Ao final da leitura, o leitor tem que ter a impressão de que o autor tem que ter total, né, com ele, né, concordar totalmente com ele.
Então, nós temos exemplos de artigo de opinião disponíveis no modo da disciplina, né? Aí temos a miopia da juventude, são exemplos, né? E o que uma sobrevivente de câncer pensa, da culpa das estrelas, né? Bem, turma, chegamos a mais um final de aula. Espero que vocês compreendam, abstraiam maior quantidade de informações, produzam textos. Na plataforma da escola será disponibilizada lá a atividade, né, sobre esse assunto. Então, nós vimos a tipologia dissertativa, né, argumentativa. Vimos que dentro dessa tipologia nós vamos trabalhar alguns gêneros, né? Temos o artigo de opinião, carta ao leitor, resenhas, né? Que tem a intenção de trabalhar argumentos, né? Então, também são gêneros que podem trabalhar a exposição e podem argumentar, né? Na argumentação, ele tenta convencer o leitor de algo. E na exposição só apresenta os dados, né? Sem ter a intenção de persuadir vocês, né? Persuadir alguém sobre esses fatos, né? Sobre algum tema polêmico, enfim. Na nossa próxima aula, vamos continuar o dissertativo e vamos introduzir também o exjuntivo. Na nossa próxima aula, na videoaula, terá o término dos assuntos, bem como a revisão para a nossa quarta unidade. Certo? Espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida, é só enviar, né, por e-mail e produzir as produções, né, treinar o artigo, ver os elementos, né. Lembre-se que pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, né, o artigo de opinião. Vocês têm mais possibilidades de divulgação, né? Temos vários meios agora através da tecnologia, né? Por meio da tecnologia, temos redes sociais, né? Temos sites, temos blogs, né? Não estamos mais presos, né? A revistas, né? A sites, né? Temos o poder, né? De divulgar nossos pensamentos e defender nossas opiniões, né? Certo? Então, até a nossa próxima videoaula e fiquem em paz.